Tem uma pesquisa aqui também de alimentos afrodisíacos pesquisados, né, que ajudam também a mulher também na sua sexualidade. E uma lista também de filmes pesquisados, que são filmes com ótimos roteiros e ótima fotografia sobre sexualidade e relacionamento. Então, assim, é um pequeno livro com Uhum. várias coisinhas que vão aí estar dando mais autoconhecimento. Uhum. E como é que a Mónica foi parar aqui a estas áreas e a estes temas? Bom, eu fui, na verdade, assim, tem todo um histórico meu, né? Comecei pela dança, então fiz a licenciatura em dança, muito apaixonada pelo movimento. Comecei a pesquisar muito o movimento no meu próprio corpo e comecei a compreender que, assim, tudo que a gente pensa, a gente sente e vai para o corpo. Então, muitas vezes a gente tem uma dor no estômago, uma dor de cabeça, e não identifica que aquela dor tem muitas vezes a relação com o nosso emocional. E aí eu comecei a perceber isso também no meu próprio corpo, né? Quando você está mais alegre, o seu corpo fica mais disposto, os seus movimentos são mais dinâmicos. Quando você está mais triste, mais aquele dia meio nublado, né? Não muito ensolarado, você fica com o corpo mais fechado, mais quietinha. E aí fui estudar as técnicas de educação somática para entender o que esse corpo estava falando. Aí, não muito satisfeita, eu falei, bem, vamos lá. Comecei a perceber que nós começamos a envelhecer. Falei da incontinência urinária. A incontinência urinária, ela não dá só no idoso, ela dá em Muita gente, mulheres sim. novas. Eu atendo mulheres de 37 anos no pós-parto, atualmente aqui, né, que está com essa dificuldade, porque teve ou um parto gemelar, ou o bebê nasceu meio fortinho, né? E aí houve uma ruptura ali do períneo. Então, eu comecei a estudar gerontologia, que trabalha com a prevenção. Então, a prevenção é a gente começar no dia a dia a fazer esses exercícios que evitam uma incontinência e que muitas vezes vai ser indicada uma cirurgia de períneo. E a cirurgia de períneo, para quem está aí nos ouvindo, não substitui o exercício de fortalecimento do Ok. assoalho pélvico. Muitas vezes a mulher faz uma cirurgia e volta a ter que fazer aquela cirurgia de novo, porque a musculatura ela não está ainda forte o suficiente para segurar os órgãos lá internos. Então, bom, e aí eu falei, bem, mas quais são esses exercícios para trabalhar lá a musculatura do assoalho pélvico? Foi quando eu conheci o pompoarismo, porque eu não conheço, se alguém que está nos ouvindo agora conhece, comunica aqui, conversa com a gente, porque eu não conheço outra prática que nasceu no Oriente, uma prática milenar, que trabalha a movimentação lá por dentro, como o pompoarismo. Então, tem todo um trabalho de consciência pélvica, por onde começa o movimento, né? Não é aquela coisa mecânica, porque a gente está acostumado a fazer movimento mecânico e nem percebe, né? Mas, assim, a consciência pélvica você para, observa, sente, por onde está iniciando o primeiro movimento. Então, eu trabalho todo esse processo e ele acontece muitas vezes ou em grupo ou individual. Tem mulheres que preferem um atendimento individual, até porque, assim, o meu corpo é diferente do seu, Cada um tem o seu, né? não é? E cada um tem uma história, uma necessidade. Tem vezes que o problema dela não é uma incontinência, é uma falta de libido, né? E o que vem a ser uma falta de libido? Ou é um anticoncepcional, ou ela está tomando antidepressivo, ou ela tem uma má alimentação, ou ela não faz atividade física. Ou seja, há muita coisa que influencia. Muita coisa, o próprio relacionamento, né? Que também pode não estar muito bom, e isso com certeza vai tirar a libido da mulher. Então, assim, como eu falei também no pós-parto, muito recorrente, né?
a falta do desejo sexual no pós-parto. A mulher está cansada, né? Está amamentando, ou sente alguma dor, porque teve uma ruptura e teve uma costura no períneo, ou fica desconfortável com aquele corpo que mudou. Isso não é o que era antigamente. Né? Então, assim, são tantas coisinhas, mas que é importante conversar com um companheiro, com um parceiro e compreender entender o que está passando com ela, para que depois ela possa voltar a uma vida normal, natural e viver a sua sexualidade de forma saudável. Então, foi através de todas essas coisas que começaram no meu próprio corpo a surgir, que eu comecei a estudar para trabalhar em mim, e aí comecei a ver o resultado em mim também, e assim resolvi levar isso aí como uma semente para as outras mulheres, e aí nasceu o Território Mulher. Então agora em março, neste Dia da Mulher, o que é que está programado a acontecer? Então, se a minha memória está boa, dia 4 de março vai ter um encontro em Passo d'Arcos, mamãe e bebê. Então, vai ser um encontro em grupo, em parceria com a Leva-me Contigo, onde nós vamos nos reunir e essas mães vão poder levar também suas crianças, seus bebês, e lá vai ter exercícios para fortalecer, né, o assoalho pélvico, vai ter exercícios para organizar a postura, porque a mãe fica muito também segurando aquele bebê no colo, começa a sentir, estraga todo né? o corpo, sim. Dor na coluna. Então, como é que ela pode segurar esse bebê, tá protegendo a sua coluna, não ter dor e ter um assoalho pélvico forte? E não deixar de ir porque não tem com quem deixar o bebê. Isso muitas vezes impede a mãe, né? Porque não tem com quem deixar o bebê. Então, nesse dia 4 de março, levem seus bebês. Aí depois a gente vai ter também uma programação num barco, que vai ser queijos e vinhos, e vamos falar sobre a importância do vinho como uma bebida afrodisíaca, né? Ah, mas então vou beber muitas taças de vinho. Não. Fiquei consciente. Não, porque se você beber muitas taças de vinho, vai dormir. Vai dormir, né? Então, tem também uma pesquisa científica falando da influência do vinho, mas sempre, óbvio, com moderação. E aí foi um post que eu fiz no Instagram, que foi assim, que teve muita curtida, muito comentário. Aí eu falei, nossa, as mulheres gostam mesmo de beber vinho, né? Eu adoro, eu particularmente adoro. Então, a gente vai fazer esse encontro, né, para poder falar um pouquinho sobre o que é libido, falta de libido, e provar, com certeza, esses bons vinhos, né, já que a gente está falando sobre isso, e fazer um passeio gostoso de barco aí nesse dia. Ai, que mais que vai ter? Peraí. Tem cabos, usa os cabos. Que assim é mais fácil. Que mais que vai ter? Ah, tá. E aí eu falei o lançamento desse book, que vai estar abordando esses temas da pesquisa dos alimentos afrodisíacos, dos filmes também, que eu assim tive o cuidado, que geralmente quando a gente pensa em filme, fica ligado ao erotismo. Então eu gosto de ter esse cuidado de pensar que a gente pode ver bons filmes que tem uma questão sobre relacionamento, sexualidade, mas que não tem esse apelo para o erotismo, mas que tem uma boa fotografia, um bom roteiro e, enfim, que possa trazer uma vida saudável aí para essa mulher ou para esse casal, porque pode ser que essa mulher, nesse momento, não esteja com ninguém, mas ela está viva, né? Eu sempre falo, você está viva, então é importante você se relacionar com o seu corpo de uma maneira positiva e quanto mais se conhecer, quem sabe daqui a pouco ter um novo relacionamento, né? Por que não? Mais saudável do que o anterior e por que não? Né? Então, esse mês de março vai estar tendo aí essas coisas todas a acontecer. Essas coisas todas. E nós temos algumas fotos que a Mónica enviou. Trouxe. E vamos vendo então as fotos e vamos comentando, ok? Então vamos lá ver as fotos. Então, essa aí foi uma palestra na LX Factory, falando sobre arte e sexualidade.
até a arte, porque por conta de eu ser bailarina, né, a minha área é da dança contemporânea, e eu comecei a fazer a ligação sobre a arte, porque na verdade a sexualidade é a capacidade que a gente tem de se expressar com o nosso corpo. Então eu comecei a abordar esse tema. E aí foi muito bacana E também vê-se essa pessoas de todas as noite. idades. Sim, sim. E aí falando, projetando alguns trabalhos artísticos também que eu faço, em vídeo, em performance. E fomos falando sobre a questão da sexualidade. Aí é o lançamento, né, do e-book, falando que o que vai ter nesse conteúdo desse e-book, o que essa mulher vai achar. É um guia completo, né, para você iniciar uma prática com exercícios saudáveis. Aí mostra a bexiga quando ela está na posição normal e quando ela está caída. Por isso provoca a incontinência urinária. Então é uma imagem de como fica a nossa bexiga que não deve ficar caída. Que não é o suposto. Porque não é normal. Para aqueles que não sabem, não é normal. Sim, e nesse book a gente tem toda a parte de anatomia também, para que a mulher possa conhecer toda a sua anatomia, ter mais intimidade, né? Onde está a vagina, ovário, colo do útero, vulva, e conhecer mais, né, sobre si. E eu sempre brinco, porque não falar da vagina como fala dos pés, né? Eu sempre brinco falando isso com essa mesma naturalidade. Então, essas imagens, ela traz um pouquinho do que é quando acontecem as palestras. Geralmente tem uma palestra uma vez por mês e os encontros, eles acontecem online e presencial. Ele é bem variado de acordo com o que cada mulher tem mais necessidade, né? Acha que as pessoas estão mais abertas para abordar estes temas ou cada vez estão mais fechadas pela sua experiência? Olha, eu acho que a gente ainda tem muito mito, fantasias e tabus, vamos assim dizer. Eu vejo uma geração aqui, na faixa etária dos 30 e poucos anos, já num movimento de querer mais, 20 e pouco, 30 e poucos anos, que me procuram a desejar mais, saber sobre o seu corpo, sobre sua sexualidade, querendo romper isso mais. E assim, as pessoas de mais idade, elas me procuram mais por conta da incontinência. Porque o número de incontinência, ele é muito grande. E eu aproveito aqui no programa para dizer que não tenham vergonha, né? Se estão passando por isso, não tenham vergonha de falar. Porque se você tem vergonha, aquilo vira uma bola de neve. Você fica sozinha, sofre e daqui a pouco você pode cair numa depressão, porque a sua vida social, ela começa a deixar de existir. Por quê? Você fica com medo de sair, né? Se não sabe se vai ter uma casa de banho, e se vai acontecer alguma coisa. Então, isso vai trazendo um quadro patológico. E tem como se tratar, se ela está ainda nesse quadro da incontinência de esforço, né? Então, a orientação para grávida, para gestante, não adianta só ali naquele período ela ter algumas orientações e depois eu vejo que muitas gestantes, depois que tem o bebê, elas comentam que aprendeu alguma coisa, mas largou, abandonou. E aí ela já vem me procurar já com um problema. Então, assim, quanto mais você leva conhecimento, menos problema, né? Sim. A gente pode, assim, evitar. E aí, a importância de falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente vai quebrando essas barreiras, que são barreiras culturais, sociais, a própria família, não é uma educação que os nossos pais, né? Eu tenho 53 anos, a minha mãe tem 78. Hoje eu converso com a minha mãe sobre isso, mas a minha mãe não conversava comigo, não era comum, porque minha avó também não conversava com a minha mãe. Então é para quebrar barreiras e esses Né? tabus. Então, assim, hoje eu levo para minha mãe um novo entendimento sobre a sexualidade que a gente fica pensando junto.